Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa em uma academia mágica onde o talento para a magia é o mais valorizado. O protagonista não tem aptidão para a magia e se pergunta se há alguma maneira para os sem talento, como ele, avançarem em uma academia de magia. Ele não tem certeza, mas frequentemente vai para masmorras para matar monstros e ficar mais forte, mesmo que ele não possa usar magia um dia na academia. O distraído Vilgus é chamado para a frente da classe. Ele é instruído a conjurar uma chama usando um catalisador, mas treme de medo por causa de sua falta de talento mágico. Como era de se esperar, ele não consegue evocar nada e toda a turma ri dele. O instrutor fica realmente decepcionado, pois esta academia é muito prestigiosa, e é constrangedor que Vilgus não consiga usar a magia mais básica. Isso deixa claro para o instrutor porque Vilgus só será um aluno de honra quando se trata de tomar notas. Ele diz que Vilgus está completamente além da ajuda. Nesse momento, um estudante chamado Sion evoca uma incrível chama de seu assento. Sion dá um pedido de desculpas insincero, dizendo que estava apenas ajudando o instrutor. O instrutor apaga a chama e declara que isso foi um exemplo de como, neste mundo, a supremacia da magia é absoluta. A magia é força e os magos são seus heróis. Na academia, o talento de um aluno para a magia determina como eles ganham uma classificação mais alta. No entanto, um aluno talentoso que não saiba usar nem um pouco de magia não tem o direito de estar em uma academia que forma poderosos sábios. Depois da aula, zombam de Vilgus por ir para a masmorra novamente, pois ele está apenas indo lá para pegar peixes pequenos e juntar alguns créditos. Uma garota chamada Colette intervém. Mas Sion não consegue entender por que uma aluna exemplar como Colette defenderia alguém como Vilgus. Colette declara que Vilgus é o aluno mais esforçado que ela conhece e se recusa a deixar qualquer um insultar seu amigo. Isso deixa todos chocados ao ouvi-la falar dessa maneira, mas Sion aponta que é preciso muito mais do que trabalho duro para se tornar um Magivander. Ele diz que não vai perder tempo com alguém sem talento como Vilgus. Sion concorda com o instrutor e diz a Vilgus para abandonar a academia, mas Colette diz a Sion para ir embora. Colette consola Vilgus, apontando que há algo errado com o professor, mas Vilgus não o culpa, pois sabe que ele está certo. Com uma conversa suave, Vilgus diz a Colette que, enquanto tiver uma gracinha como ela ao seu lado, não se importa com mais nada. Colette fica realmente nervosa e Vilgus se desculpa, dizendo que foi criado para elogiar garotas e que a fofura dela é completamente objetiva, o que a deixa ainda mais perturbada. Colette lembra a si mesma que é herdeira de um nobre e deve permanecer composta. Nesse momento, Colette fica preocupada porque Vilgus está completamente silencioso. Ele explica que está apenas admirando o quão bonito é o dia. Colette então explica que os Magivander, que são os magos mais poderosos, sustentam o céu. Há muito tempo, as pessoas estavam presas na escuridão e nem sabiam da existência do céu. O mundo era aterrorizado por algo chamado Hoste Celestial, mas 5 magos se levantaram contra eles, enviaram os invasores embora e lançaram um selo sobre o céu, trazendo paz ao mundo. O título Magivander é dado apenas aos mais fortes e tem sido transmitido por eras. Quando Vilgus era mais jovem, uma garota chamada Alaria lhe contou histórias sobre o que está do outro lado do céu. Disse que há um lindo pôr do sol que transforma tudo em tons vermelhos brilhantes. Ela pensou que, se pudessem se tornar Magivander, seriam capazes de ver o pôr do sol juntos. Eles juraram realizar esse desejo, embora agora Vilgus perceba que isso era apenas uma promessa infantil. Mas Alaria era o verdadeiro negócio. Ela tinha um talento incrível e se tornou a mais jovem a ganhar o título de Magivander. Por isso, deixou a academia para ir à torre superior, enquanto Vilgus, sem talento, ficou para trás. Ele não consegue desistir da promessa que fizeram, então trabalha duro para um dia poder ficar ao lado dela. Depois, Vilgus é repreendido pelo professor por ir à masmorra novamente. A pior parte é que ele vai para o 7º andar, e Vnir teme que ele perca a vida um dia. Vilgus pede desculpas e timidamente pergunta sobre seus créditos, o que só deixa Vnir mais chateado. Mesmo assim, Vilgus elimina um guarda maligno na masmorra, e Vnir o premia com 2 créditos. Vilgus não poderia estar mais feliz, e Vnir fica chocado por ele não ter desistido de se tornar um Magivander. Vnir se pergunta o que há de tão errado nisso e explica as dificuldades que Vilgus enfrentará. Antes de ir para a torre, ele terá que avançar para o Instituto Superior. Para isso, precisará ser proficiente nos 3 currículos: escrita, feitiço e prática.
Ele vai precisar de 1 tonelada de créditos em todos os 3, mas como não pode usar magia, nunca será capaz de ganhar créditos de feitiços. Vilgus sabe disso muito bem e, por isso, foca na coleta de créditos de prática na masmorra. Infelizmente, Vner deve lembrá-lo novamente que avançar apenas através da prática é impossível. Vilgus fica bastante abatido, então o professor tenta levantar seu ânimo dizendo-lhe para esquecer a ideia de se tornar um Magi de Vander. Em vez disso, ele precisa se preocupar em se formar na academia. Vilgus não conseguiu ganhar créditos no exame mais recente, o que significa que precisa ganhar 4 créditos até o final da semana. Com apenas 2 dias restantes, ele desesperadamente busca em suas anotações um monstro que valha 4 créditos. Vner quer ajudá-lo, mas não quer se meter em problemas, então finge estar falando sozinho enquanto revela informações sobre um certo monstro no 6º andar da masmorra, chamado Baskerville. É exatamente o que Vilgus precisa, então ele agradece ao professor por sua ajuda. Infelizmente, Sion ouviu tudo e planeja se livrar de Vilgus, acreditando que ele não tem talento e está fora de sua liga nesta academia. Um pouco mais tarde, encontramos Vilgus no 6º andar da masmorra. Vilgus já lutou contra um Baskerville antes, então está ansioso para ganhar seus 4 créditos. Ele diz ao seu gato amigo preocupado para não se preocupar, pois vai evitar o sopro de chamas do monstro para que não fiquem queimados como da última vez. Perto dali, Sion e seus comparsas procuram um monstro. Eles querem derrotar o Baskerville antes de Vilgus para garantir que ele seja expulso por falta de créditos. No entanto, os amigos de Sion estão preocupados em estarem no 6º andar. Mas Sion os lembra que ele é um dos elites na escola e tem sérios problemas com a mera visão de Vilgus. Ele acredita que um perdedor sem talento como Vilgus nem deveria ser capaz de falar sobre os Magi de Vander e não merece estar na academia. Então, as coisas tomam um rumo horripilante quando um monstro eviscera completamente um dos homens de Sion. A cena é assustadora, com o sangue da vítima pingando dos punhos da criatura. Um amigo de Sion grita de horror, e Vilgus, ao ouvir o grito, corre para a frente, temendo que alguém esteja sendo atacado. Ele demonstra uma velocidade incrível e chega a tempo de ver Sion em batalha. Vilgus fica chocado ao ver que o monstro é um sentinela do mal, pois nunca havia visto um em pessoa antes. Essa besta é incrivelmente perigosa e vale 10 créditos. Esse monstro aterrorizante geralmente reside nos níveis mais baixos da masmorra, e Vilgus se pergunta por que está ali. Sion, aterrorizado, implora para que o monstro se afaste enquanto o ataca, mas sua magia não tem nenhum efeito. Sion percebe que o sentinela está em outro nível. Desesperado, ele dispara seus feitiços, mas a besta terrível continua se aproximando. Vilgus decide que precisa fazer algo, mas naquele momento, se choca ao se perguntar se realmente tem alguma obrigação de salvar Sion. Sion fez nada além de zombar e intimidar Vilgus constantemente. Sua mente é inundada de memórias de como Sion o tratou mal, e ele começa a pensar que deixar Sion para trás para perder sua vida seria justificado. No entanto, lembrará algo que Alaria disse a ele. Ela disse que ele era mais gentil e corajoso do que qualquer um que ela já conheceu. Vemos que ela foi quem devolveu os óculos para Vilgus, um presente que simboliza o quanto Alaria acreditava nele. Vilgus pensa que Alaria estava errada, ele não é gentil ou corajoso, ele apenas quer fazer o que for preciso para ficar ao lado dela. Vilgus ajusta seus óculos e corre para frente, enfrentando o imenso ataque do monstro e declarando que se tornará uma espada solitária. De volta à escola, o professor Edward urgentemente diz a Vner que Sion e seus amigos foram para a masmorra sem permissão. Vner fica incrédulo, e Edward conta a ele para usar seu familiar para encontrar Sion, pois as crianças estão em sério perigo. Vner se prepara para fazê-lo e pergunta em qual andar eles estão. Edward explica que foram para o 6º andar, e fica chocado quando Vner declara que, se foram para o 6º andar, então não há com o que se preocupar. Edward lembra o quão perigoso o 6º andar é, mas Vner explica que está tudo bem porque é o andar que Vilgus frequenta. Na masmorra, Vilgus demonstra sua imensa capacidade de luta enquanto se defende do sentinela. Ele consegue cortar um dos dedos da besta. Enfurecida, a criatura tenta atacar, mas Vilgus é muito rápido. Ele desvia facilmente dos detritos que o monstro joga nele, eventualmente escalando as costas do monstro. Sion observa, chocado, sem acreditar que está é a mesma Vilgus da escola. Os professores assistem à luta de uma bola de cristal, e Edward não pode acreditar no que está vendo de Vilgus. Vner então revela que Vilgus é um verdadeiro Outlier,
ele tem força sobre-humana que um mago nunca possuiria e um corpo resistente como o de um anão. Além disso, ele tem incríveis habilidades de observação que lhe permitem entender as estratégias do inimigo depois de vê-las apenas uma vez. Vilgus demonstra isso desviando de um ataque que o monstro acabou de usar e aproveita a abertura para cortar seu braço. Embora ele admita que não pode usar magia, sua determinação e habilidades únicas o tornam um adversário formidável. Mas, neste mundo cheio de usuários de magia, Vilgus é o único e verdadeiro guerreiro. Agora, ele pega a espada gigante do monstro enquanto a besta, furiosa, se prepara para um ataque. Sion não se moveu uma polegada, atordoado pela força de Vilgus. A monstruosa besta libera um poderoso ataque de raio, mas Vilgus o para com a espada. Vner continua a explicar o quão poderosa é a força de Vilgus, declarando que o corte de sua espada supera até mesmo o raio. Vilgus mostra exatamente isso ao cortar o feixe do monstro, causando danos massivos por toda parte e derrotando totalmente a criatura. Vilgus demonstra preocupação com Sion, mas Sion está tão bravo que acaba sangrando pela boca. Edward também está chateado, recusando-se a acreditar que alguém que não pode usar magia seja capaz de superar a magia. Um tempo depois, Vilgus retorna à academia e encontra Vner, que está muito chateado por não ter conseguido eliminar o sentinela. Mesmo assim, ele premia Vilgus com 10 créditos oficialmente. Parte 2. Anos antes, vimos quão terrível seria. Sentiu-se enquanto todos sussurravam atrás dele. Eles nunca tinham ouvido falar de alguém que não poderia usar magia como ele, e todos se perguntavam como ele entrou na academia de magia. Todo mundo simplesmente presumiu que ele foi usado como isca para atrair sua amiga Alaria para a escola. Alaria já tinha se tornado a Givender neste ponto, então os outros alunos presumiram que ele seria expulso da academia. Will foi encontrar-se com a diretora Caldeirão, e ela colocou uma adaga em sua mão sem dizer uma palavra. Ela preparou um ataque e Will entrou em ação. Ele empurrou Vner para a segurança, e antes mesmo que Vner pudesse atingir o solo, Will neutralizou o ataque da diretora com apenas uma adaga. Caldeirão e Vner ficaram absolutamente atordoados, então a diretora só pôde rir da incrível demonstração da habilidade de Will. Ela, chocada, declarou que ele seria permitido a continuar frequentando a academia de magia. Vner lembrou a ela que Will era incapaz de usar magia, mas Caldeirão estava extremamente intrigada por ele. Era como uma espada que ansiava por ser uma varinha. Surpreendentemente, Will ainda parecia infeliz, ele só queria saber se seria capaz de ascender a torre se continuasse estudando na academia e se tornasse forte. Ele queria poder estar com Alaria. Caldeirão deu-lhe esperança ao declarar que, se ele permanecesse destemido e forte, poderia ser capaz de atingir seu objetivo. Depois que ele saiu, Caldeirão admitiu que não tinha ideia de como as coisas iriam acabar. A espada tentará se tornar uma varinha. Voltando para as palestras atuais, Vner explica aos seus alunos o que significa ascender a torre. Isso geralmente significa avançar para o Instituto Superior e tornar-se um dos Magi de Vander, com autoridade do andar mais alto. Uma pessoa deve ser reconhecida pelo centro mais alto de aprendizagem. Existem duas principais formas de avançar, criando um novo tipo de magia ou ganhando pelo menos 7.200 créditos na academia. Apenas alguns poucos foram capazes de criar um novo tipo de magia, o que significa que a maioria dos alunos depende de ganhar créditos através de trabalho árduo na escola, porque eles não estão indo bem o suficiente nem para se formar, muito menos para chegar ao Instituto Superior. Depois da aula, Colette vê o quão exausto Will está e menciona como todos estão comentando sobre o quão duro o professor trabalhador é, especialmente com Will. Mas Will sabe que é porque ele falhou completamente no feitiço. No entanto, a vontade de Will se recusa a ser dissuadida, pois ele acredita que ser um fracasso não significa que ele não deveria ainda trabalhar duro. Will é grato porque o professor trabalhador dá aulas suplementares aos seus alunos, pois alguns professores, como o professor Edward, parecem não se importar. Enquanto isso, dois amigos de Sion contam a todos que Sion derrotou sozinho um sentinela do mal. Eles admitem ter sido sobrecarregados pela besta, mas quando acordaram, Sion já tinha matado o sentinela. Todos pensam que Sion se tornará um dos 3 melhores da escola por causa disso, mas Sion está furioso porque sabe o que realmente aconteceu. Sion vê Will, corre até ele e expressa com raiva sua descrença. Will é suposto ser um talento perdido, mas de alguma forma foi capaz de lutar muito bem. Colette interrompe a altercação, mas Will não conta a ela nada sobre o que aconteceu no escritório da diretora. O bravo Edward exige que Will seja expulso,
mas Caldeirão ressalta que Will já está em seu 6º e último ano na escola e seria cruel expulsá-lo depois que ele chegou até aqui. Edward está furioso porque não acha que a academia precise de alguém que seja guerreiro e não mago. Para ele, ser capaz de superar a magia sem poder usá-la é uma blasfêmia. Caldeirão verifica as notas de Will e explica que ele mais do que se destaca em tudo. Exceto magia, Will se destaca tanto que terá vários caminhos para escolher fora de ser um magi de vender. A diretora declara que a academia tem a responsabilidade de produzir grandes estudiosos para algo que ela chama de o dia desbotado. Isso apenas encoraja Edward ainda mais, então ele explica que a questão é que Will está determinado a se tornar um magi de vender. Esse fato é claro para todos. Então, eles veem seu ponto e declaram que ele também deve ser testado. Como Edward descobriu o segredo de Will, ela instrui-o a administrar o teste pessoalmente. Se Will falhar no teste de Edward, então ela confiará a questão de sua expulsão a Edward. Mesmo Edward está surpreso com a decisão dela, e ele lembra que ele não é tão tolerante quanto o professor trabalhador. Caldeirão não se importa e sai. O conteúdo do exame depende dele, e Edward tem um sorriso sinistro no rosto enquanto sai. Quando ele sai, vemos que Caldeirão está bem confiante. Ela quer que Edward teste a vontade de Will ao máximo que puder para que ele possa ver a verdade por si mesmo. Ela acredita que Edward é o melhor para o trabalho porque ele entende o magia de vender melhor que ninguém, e é por isso que as pessoas o chamam de Mago Víbora Negra. Em outro lugar, Will se desculpa com Colette porque ela sempre tem que ajudá-lo a fazer coisas mágicas que ele não consegue fazer sozinho, como abrir seu armário mágico. Colette não se importa. Colette percebe que Will ainda mantém sua espada em seu armário. Ele explica que tem que fazê-lo porque nunca lhe foi dada permissão para levá-la ao campus. Na sala de estudos, Will escreve um relatório sobre uma de suas batalhas favoritas, os Anões Apagados de Outro Mundo. Eles foram severamente maltratados, sobrecarregados de trabalho e até tratados pior que os elfos. Por isso, levantaram um exército e travaram uma guerra. Colette deseja que Will não trabalhe tanto, mas ele explica que, se perder até mesmo um crédito, não será capaz de avançar para o Instituto Superior. Este relatório não é tão ruim, pois ele pode entender como os anões se sentiram. Mesmo diante da magia mais poderosa, eles continuaram a lutar e nunca desistiram. Tal determinação é o que Will acredita ser necessário para superar a magia. O professor Vner lhe ensinou este ditado, e é apenas mais uma razão pela qual ele deve fazer o seu melhor. Colette então percebe um cabelo branco em Will. Ele rejeita a oferta dela de retirá-lo, mas ela insiste. Nesse momento, Edward os interrompe e instrui Will a ir com ele para a sala de feitiços. Edward explica que não pode permitir que Will continue falhando nos feitiços, então decidiu dar-lhe uma aula suplementar. Will fica chocado, e Edward diz para ele ser grato. Ele declara que irá verificar o valor de Will e, em seguida, usa um ataque mágico contra ele. Edward simplesmente explica que a tarefa de Will é acertar um único golpe nele e que a recusa não é uma opção. No entanto, se Will tiver sucesso, Edward premiará Will com seus primeiros créditos em feitiçaria se ele conseguir acertá-lo. Will fica surpreso com a oportunidade de receber 5 créditos de feitiçaria, mas Edward revela que, se ele falhar, será expulso da academia. Edward prepara seu próximo ataque e declara que aqueles sem talento não deveriam sequer olhar para os magi de vender. Dando a Will um motivo para lutar, Edward decide que é hora de começar e libera o ataque. No escritório da diretora Caldeirão, Vner revela o que está acontecendo, e ela choca Vner ao dizer que Edward está realizando um teste e está proibido de interferir. Caldeirão reconhece o apoio dos trabalhadores a Will, mas também deve considerar as preocupações de Edward. Ela já decidiu que Edward verificará se Will é digno de tentar se tornar um magi de vender. Vner luta com a crueldade da escolha, pois Edward é a pessoa mais próxima de se tornar um magi de vender. Embora Edward tenha sido derrotado antes, ele ainda é um ascendente que já chegou ao topo da torre. Edward demonstra suas temíveis habilidades, e Will fica chocado com a quantidade de poder que Edward gera usando apenas uma magia negra de baixo nível. Will não é desleixado e mostra sua incrível velocidade, mas seu chute é parado. Ele percebe que a defesa de Edward é inexpugnável. Edward zomba de Will por chutar um escudo mágico, chamando-o de desesperado, e rejeita Will com um poderoso ataque. Will fica atordoado ao ver que Edward lança feitiços sem encantamentos, ativando-os instantaneamente e sem falhas. As coisas não parecem boas para Will, pois ele percebe que não consegue nem arranhar Edward. Vemos que o familiar de Will, chamado Kiki, foge.
Confiante, Edward anuncia que a única magia que usará é sua magia negra chamas para queimar Will e seu escudo para repelir os ataques de Kiki. Edward prepara seu próximo ataque, e Will fica horrorizado ao ver que ele está sobrepondo um feitiço único. O ataque já era extremamente poderoso na primeira vez, mas agora Edward vai desencadear uma enxurrada deles. Edward declara que a lista de talentos precisa desaparecer e libera o ataque. O ataque é impossível de escapar, e Will é atingido várias vezes enquanto Edward demonstra imenso controle de sua vontade mágica. Will está realmente em mau estado agora e começa a perceber que ele não pode vencer Edward. Will fica chocado ao ver como é um mago de primeira linha e deseja ter sua espada por perto. Colette se preocupa com Will após ouvir que ele teria aulas suplementares com Edward. Ela teme o pior, mas fica surpresa quando vê que o familiar de Will, Kiki, está ferida, mas ainda arranha o armário de Will. Colette percebe que algo ruim aconteceu com Will, pois Kiki está claramente angustiada. Então, Colette abre urgentemente o armário de Will. De volta a Will, Edward ressalta que, se ele não consegue lidar com alguém como ele, então não terá chance de se tornar um magi de Vander. Edward menciona a guerra envolvendo os anões e explica que eles tolamente incitaram uma rebelião com a força de 10.000 anões. Ele então pergunta se Will sabe quantos magos foram necessários para acabar com a batalha. Will tenta se levantar, mas Edward o força a descer e revela com raiva que bastou um mago com um simples aceno de sua varinha. Um único mago foi capaz de aniquilar 10.000 guerreiros anões. Edward declara com raiva que este é o caminho do mundo e que uma espada nunca alcançará uma varinha. Ele quer que Will abandone suas aspirações, mas Will se recusa e anuncia com orgulho que quer alcançar o magia de Vander. Edward o empurra para longe e exige saber o que impulsiona Will a lutar tanto. Will, então, fica em posição desafiadora e declara que quer estar com a pessoa que ama. Essa resposta choca profundamente Edward, e Will continua dizendo que quer manter a promessa que fez a Laria. Edward fica enojado e se recusa a acreditar que algo tão simples como o amor é o que está impulsionando Will a alcançar o ápice da magia. Will entende quão tolo isso deve parecer para Edward. Mas ele não se importa com o quão difícil seja o caminho, ele está determinado a ver o pôr do sol com a Laria. Logo em seguida, Colette chega no momento perfeito e entrega a espada a Will. Ele agradece e se prepara para uma luta real. Edward chama Will de desviante e aponta que ele não pode vencer com uma espada. Edward promete derrotar Will enquanto desencadeia outro ataque, mas fica atordoado quando Will corta diretamente através de sua magia. Fica claro que Will está usando a lâmina área, mas Edward não se importa e lança outro ataque. Will pensa em quão aterrorizado está, sabendo que Edward vai lançar outra barragem, uma salva aterrorizante de 1000 chamas. Ele não consegue parar de tremer enquanto reconhece que Edward é uma poderosa barreira entre ele e o magia de Vander. Will realmente quer fugir, mas sabe que esta é a única maneira de atravessar a barreira. Edward declara que a luta acabou enquanto envia sua barragem de ataques mágicos e chama Kiki para carregar Will. Will manobra magistralmente através dos ataques e pensa em como há mais na história sobre a Guerra dos Anões. Havia um bravo general anão chamado Gareth que lutou mesmo depois de perder todos os seus camaradas no início. Mesmo com tudo acontecendo ao seu redor, ele foi capaz de desferir um único golpe após a batalha. Em homenagem à sua bravura, os magos reconheceram o status do anão. Naquele momento, Will lança um tijolo na barreira de Edward e ela se estilhaça por todos os lados. Ele então sobe aos céus e declara que a história do anão é um exemplo de uma espada alcançando uma varinha. Will usa o teto como plataforma de lançamento e se lança diretamente através da barreira de Edward, cortando-a. A batalha chega à sua conclusão dramática quando ambos os lutadores apontam suas armas um para o outro. Edward fica atordoado e furioso ao perceber que Will conseguiu cortar sua defesa. Ele se afasta, mas também declara que Will é recompensado com 5 créditos. Colette corre para verificar Will. Mas ele está completamente exausto. Caldeirão está muito impressionada com a performance de Will, e Vner aponta que ele escolheu mergulhar direto na barragem de Edward, escondendo-se e atacando de um ponto cego acima. Kun complementa, destacando que Will usou um golpe com força suficiente para romper o escudo de Edward. Will conseguiu realizar um ataque cortante capaz de superar a magia, e Kun, espantado, declara que parecia que Will não se intimidou. Parte 3. Will se despede, afirmando que conseguiria chegar à torre também, mesmo sem poder usar magia, apesar de todas as dificuldades que tentaram separá-los. Ele jurou que a seguiria, aconteça o que acontecer.
Alaria ficou surpresa quando ele disse que eles assistiriam ao pôr do sol juntos, e ela prometeu esperar por ele, independentemente do tempo que isso levasse. Naquele momento, ele lhe disse que seria a última vez que choraria como um perdedor patético e sem esperança. Will se descreve como alguém sem talento, um aprendiz dedicado aos livros, com destaque apenas na escrita. Ele pode ser um estudante comum, mas é incrivelmente esforçado. Mesmo tropeçando, Will demonstra uma velocidade e coordenação impressionantes ao pegar seus jornais caídos. Enquanto isso, Alaria é notícia por sua incrível conquista, criar uma nova magia original. Ela se tornou a primeira a inventar 12 magias, um feito notável que a enche de orgulho. Will, determinado a trabalhar duro também, fica chocado ao ler que Alaria emitiu uma ordem. Desesperado, ele corre até seu amigo Roche, implorando por itens mágicos. Roche, sempre um bom amigo, explica que já fez melhorias na versão anterior de um item mágico e entrega a nova versão a Will, lembrando-o de cuidar de si mesmo. Ao chegar ao quarto andar da masmorra, Will se depara com muitos estudantes, como esperava, dada a importância do pedido de Alaria. Ele diz ansiosamente a Kiki que é hora de começar, mas fica assustado quando o chão treme. Esse tremor foi causado por Sion, que acabará de destruir alguns Frostwalkers, para o aplauso de seus amigos. Sion, no entanto, não está satisfeito, ainda perturbado pela força de Will ao salvá-lo. Will, por outro lado, fica impressionado com Sion e decide que precisa se apressar, temendo que não restem mais Frostwalkers para caçar. Diante da multidão, Will decide ir mais fundo na masmorra e acaba encontrando uma garota em perigo. Ele a resgata, surpreendendo-a ao derrotar os monstros apenas com uma espada, sem usar magia. A garota, atônita, agradece e se apresenta como Iris. De volta à academia, o professor Vner explica que criar uma nova magia é uma conquista tão grandiosa que garante um avanço incondicional. As magias da torre geralmente levam o nome de seus criadores, como no caso do feitiço de magia negra de Dax Daens, um mago dos tempos antigos. Isso significa que se um aluno criar uma nova magia, ele poderá gravar seu nome na história. Um aluno questiona se Alaria é realmente tão talentosa quanto dizem, e Vner confirma que ela é incrivelmente habilidosa. Inventar 12 feitiços originais é algo sem precedentes, fazendo dela uma das maiores magas da história. Cat, incrédula, descobre que Alaria é amiga de infância de Will. Alaria causou alvoroço na escola ao emitir uma ordem. A amiga de Colette a provoca, insinuando que ela está com ciúmes de que Alaria possa roubar Will. Colette nega, mas RMA as repreende por serem barulhentas. Mesmo assim, Colette pensa em Will e se pergunta se ele está na masmorra novamente por causa de Alaria. Iris, observando Will, reconhece-o como o garoto da escola que não tem talento. Will se pergunta por que ela não o despreza por isso, mas Iris responde que não pode menosprezar alguém que a salvou. Ela sabe que ele não pode usar magia, mas respeita aqueles que têm seus próprios dons. Iris se mostra uma boa pessoa e declara que quer se tornar uma Mavander, uma das pessoas que sustentam o céu. Nos é explicado que ninguém conhece o verdadeiro céu, o mundo está coberto pelas energias mágicas dos magis de Vander, criando um céu falso. A grande lenda da barreira afirma que, quando a barreira cair, o mundo será envolto em escuridão novamente, e a calamidade começará. Os alunos se esforçam para cumprir as ordens, acreditando que estão ajudando a sustentar o céu. Iris revela que já conheceu Alaria antes. Ela estava sozinha na masmorra, em apuros, quando Alaria apareceu e congelou todos os monstros ao redor, salvando sua vida. Essa é uma lembrança muito boa para Iris, que promete fazer o melhor por Alaria, razão pela qual ela foi à masmorra. No entanto, Iris teme que todos os Frostwalkers já tenham sido eliminados pelos outros alunos. Enquanto tenta usar magia de busca, percebe que Will está fazendo algo diferente. Ele explica que, ao se moverem, os Frostwalkers deixam fragmentos de gelo para trás, mas os que ele está encontrando são muito maiores do que o normal. Isso faz acreditar que há um Frostwalker realmente poderoso à frente. Iris fica chocada com a habilidade de Will em descobrir tudo isso sem usar magia. Will então explica que, embora a magia seja incrível, não é tudo. Conhecimento e sabedoria também têm seu valor, e a experiência pode compensar o resto. Ele se prepara para a batalha, enquanto Iris, atônita, vê um gigante Frostwalker surgir. Will usa sua incrível velocidade para evitar ser esmagado, e Iris fica apavorada ao perceber que o monstro é um Frostrex, exatamente como Will havia previsto. Um monstro realmente poderoso, o Frostrex emite um rugido assustador.
Esses monstros são a forma mais elevada de Frostwalkers e valem 6 créditos. Eles são específicos do 4º andar. Will deve desviar de um ataque de raio, que congela tudo o que toca. Ele pede a Iris que espere enquanto ele luta, mas ela está preocupada. Iris explica que ataques físicos não funcionam em um Frost Hex, pois qualquer coisa que toca é congelada instantaneamente. A única maneira de enfrentá-los é com ataques mágicos de longo alcance. Desesperada, Iris implora para que ele não lute, mas Will, confiante, a tranquiliza, explicando que já enfrentou monstros como aquele muitas vezes. Will prepara os itens mágicos que seu amigo Roche fez para ele e avança em direção ao céu, desviando dos ataques dos monstros e manobrando pelo campo de batalha. O Frost Hex acaba perdendo Will de vista. Aproveitando a oportunidade, Will ataca em várias direções, forçando Iris a se proteger. Ele então posiciona e lança os itens mágicos no monstro, que se prendem à besta e são amarrados a uma corda. O Frost Hex tenta atingir a corda com seu raio, mas é inútil, pois Will já está em movimento novamente. Com sua velocidade insana, Will evita ser atacado e rapidamente enrola a corda ao redor do Frost Hex. O monstro continua tentando atacá-lo, mas Will já finalizou o plano, cobrindo a criatura com a corda. Ele sabe que os Frost Hex são vulneráveis a ataques de fogo e explosões. Quando o Frost Hex usa seu ataque mais poderoso para congelar tudo ao redor, já é tarde demais. Os preparativos de Will estão completos. Usando um dispositivo em seu pulso, ele cria uma chama que percorre a corda, incendiando-a e fazendo com que os itens mágicos explodam. A explosão é incrivelmente poderosa, e quando termina, quase nada sobra do Frost Hex. Will dá crédito a Roche por ter criado itens mágicos tão eficazes e planeja agradecê-lo mais tarde. Iris, impressionada, muda rapidamente de comportamento para algo mais sério. Ela sabia que Will era conhecido por não ter talento, então o que acabará de testemunhar não fazia sentido para ela. Ela percebe que Will é muito diferente dos rumores e pensa em como precisará relatar isso a uma certa pessoa. Nesse momento, Will comenta que eles conseguiram muitos núcleos de gelo. Iris, voltando a ser ela mesma, concorda que é hora de sair da masmorra. Sozinha, Iris reflete sobre como Will foi impressionante, compensando a falta de magia com criatividade e experiência. Ela conclui que, embora Will não seja um mago, ele é definitivamente um guerreiro poderoso. Surpreendentemente, Iris encontra-se com os Magi de Vander, que estão em uma reunião discutindo a necessidade de recrutar mudas mais promissoras para o dia do Defaded, pois não podem permitir que a profecia se concretize. Conhecida como a Observadora, Iris é questionada sobre suas descobertas. Ela revela ter encontrado um prospecto interessante, um guerreiro sem talento chamado Will, que ela agora recomenda para uma posição na torre. Alguns dos Magi de Vander acham que é uma péssima ideia, mas Zo, um homem de cabelos brancos, acredita que seria interessante. Outros membros assumem que Will seria inferior a eles, mas Zo diz que aceitaria qualquer um, desde que fosse útil. Elanor, uma maga, chama Will de bárbaro, mas um homem chamado Carota intervém para evitar uma discussão. Ele lembra a todos que o festival do Grande Mestre está se aproximando, sugerindo que aguardem os resultados do festival antes de tomar qualquer decisão sobre Will. Os Magi de Vander concordam que alunos promissores serão revelados durante o festival e começam a se dispersar. Alaria, no entanto, fica para trás e, mais uma vez, promete esperar por Will. Parte 4. A magia de Vigol é impressionante, e eles derrotam facilmente um golem. Ambos passam no exame e agora cada um deles tem um total de 10.200 créditos. Outro rapaz se aproxima e usa magia de gelo para prender cristais de gelo em vários golems. Esses fragmentos se transformam em flores de gelo, e o rapaz congela facilmente vários desses golems. O nome desse rapaz é Julius, e os outros alunos ficam impressionados com o fato de ele ter congelado até os golems deles. Julius passa no exame, como os outros melhores alunos, mas ele possui 10.050 créditos. Julius declara guerra aos outros melhores alunos, e eles usam suas habilidades para destruir sua flor de gelo ao aceitar o desafio. Todos os outros alunos sabem que os 3 já estão confirmados para ir ao Instituto Superior. Eles também são os únicos com mais de 10.000 créditos. Os créditos são usados para medir o potencial dos alunos, mas Will não tem o suficiente para se formar, muito menos para avançar ao Instituto Superior. Este é o último ano de Will na escola, e ele só tem 5.500 créditos. Julius insulta Will e ordena que ele nunca mais apareça em sua presença.
Os amigos de Julius o elogiam demais e estão certos de que ele será recrutado no próximo grande festival mágico. Will ouve isso e não acredita que já chegou a hora do festival novamente. No almoço, Colette diz a Will que sua única opção é ser recrutado no festival, pois avançar para o Instituto Superior apenas com provas escritas e práticas não é realista. Ele tem menos do que os 7.000 créditos necessários, mas ainda há uma chance de ele ser recrutado e assim poder ascender à torre. Will concorda com ela, mas Colette não é a única com essa ideia. Todos os outros alunos também estão tentando virar o jogo para si mesmos, e estarão sedentos por vitória durante o festival. O grande festival mágico é realizado a cada 2 anos. Várias competições acontecem, e magos altos descem da torre como caçadores de talentos. É uma competição entre estudantes de diferentes facções da torre, e há várias delas. Colette tem certeza de que se uma dessas facções escolher Will, ele certamente será admitido como membro da torre. Will sabe que isso quase nunca acontece, e ele teria que realizar algum tipo de magia que deixaria um mago alto impressionado. Mas isso não é tudo, pois Colette explica que existem pessoas chamadas vigias que aparecem para capturar talentos excepcionais e levá-los para a torre. Will já ouviu falar dos vigias, mas ele aponta que eles são apenas uma das 7 lendas da academia. Will não acha que sem talento como ele deva tentar se destacar no festival, então planeja apenas ajudar nas operações. Colette acha que essa é uma chance para ele mudar a forma como as pessoas o veem, mas Will lembra que as pessoas não gostaram de como ele competiu no último festival, há 2 anos. Esse festival foi registrado como o pior da história, e Will diz que se destacou pelos motivos errados. Lá fora, todos praticam sua magia, e começa a parecer que o festival realmente está se aproximando. Felizmente para Will, caçadores de talentos de outras capitais virão, então, mesmo que ele não possa ascender à torre, há outros caminhos que ele pode seguir. O festival é uma ótima oportunidade para os alunos mostrarem do que são capazes, e é por isso que Colette quer que Will participe, mas ele aponta que nem consegue usar magia. Nesse momento, Colette percebe que uma barreira foi colocada em um armário próximo. Colette tem certeza de que pode quebrar o poderoso feitiço, mas usa Kiki para removê-lo discretamente. Ao abrir o armário, eles encontram uma escada secreta, e decidem explorar. Lá embaixo, encontram alguns alunos apostando em quem vai ganhar certos eventos do festival. Isso é um jogo clandestino, e os alunos estão apostando nos melhores estudantes. Will fica chocado ao ver Sion lá, e Colette toma a iniciativa de impedir que Sion cause problemas. Ela o avisa para não se tornar violento, e Will se pergunta o que Sion está fazendo lá. Sion não responde, mas seus amigos idiotas dizem que ele não está tentando ver as probabilidades de apostas, porque há rumores de que há uma grande diferença entre ele e os melhores alunos. Sion repreende seus amigos e Colette o zomba por estar preocupado com os melhores alunos. Claro, Sion nega isso, e aponta que os créditos que ele perdeu foram apenas nas provas escritas. Ele tem certeza de que é tão forte quanto os melhores alunos, mas lembra que não precisa se explicar para Will. No dia seguinte, Colette se oferece para acompanhar Will à masmorra, mas ele explica que vai trabalhar na taverna. Essa taverna fica nos arredores da capital mágica, em uma rua chamada Terras de Favelas. O lugar é cheio de anões, e Will trabalha lá como garçom. Will fala com o homem que ele sempre vê quando entrega jornais, e esse homem não acredita o quanto Will trabalha duro. Will entrega jornais pela manhã, frequenta a academia durante o dia e trabalha como garçom à noite. Will explica que não tem uma bolsa de estudos, então precisa trabalhar muito para pagar a mensalidade. O festival poderia resolver tudo para Will, mas ele diz que nunca poderia participar. Will é repreendido por estar relaxando, e seu chefe aponta que Rose está trabalhando muito mais. Will se desculpa por precisar de ajuda no trabalho, mas Barazi não se importa, pois gosta do desafio de trabalhar sem magia. Um dos atendentes saiu, então Sazi está ajudando Will de última hora. O lugar fica ainda mais agitado, e todos os anões mostram como Will se dá bem com todo mundo. Mais tarde, Rose se pergunta por que Will não pede Avner para encontrar um emprego melhor remunerado. Will explica que já causa problemas suficientes para o chefe e que não se importa de trabalhar com os anões. Eles são pessoas fortes, que Will respeita muito, e o acolheram de braços abertos. Nesse momento, Will derruba uma colher, e ao se abaixar para pegá-la, Julius entra no local. Julius insulta a aparência grosseira da taverna e zomba de Will por trabalhar ali, dizendo que combina com ele, já que é apropriado para alguém sem talento servir anões bárbaros. O velho anão se sente insultado, e Julius se pergunta sobre o olhar dele.
Julius lembra o anão de que eles são uma raça inferior, imigrada de outro mundo, e manda que saibam o seu lugar antes de se sentar. O mundo dos anões foi destruído pelo Hoste Celestial há muito tempo, e eles fugiram para este mundo. Julius continua insultando a taverna e exige ser servido. Ao contrário dos elfos, os anões são tratados com desdém, e se um anão encostasse em um mago, sua posição estaria em risco. A tensão aumenta enquanto o velho anão fica claramente incomodado, e Rose leva comida para Julius. Julius e seus amigos insultam a comida, dizendo que só poderia agradar a bárbaros. Ele então chama os anões de bestas imundas e ordena que saiam do país dele. O grupo rude dá risada, mas Rose percebe que Will ficou muito sério. Julius e seus amigos acham que Will está ali para atendê-los, mas ele exige que retirem tudo o que disseram. Julius fica irritado, mas Will explica que há muito significado na comida dos anões, e que não deve ser ridicularizada. Todos ficam chocados. Julius, de forma rude, afirma que nenhum deles pode usar magia e, se algo for nojento, ele vai chamá-lo de nojento. Julius então chuta a comida em direção a Will, e seus amigos dizem para Will não pensar em revidar. Esses idiotas mexeram com a pessoa errada, e Will derruba os dois amigos de Julius com um único movimento, deixando-os inconscientes. Ele avisa Julius que a selvageria entre eles é mais sem sentido do que a dos anões. Julius fica furioso e explica que não passa por uma humilhação como essa há muito tempo. A raiva de Julius é refletida em seu poder, quando a sala começa a congelar. Ele avisa Will que acabou de arrumar briga com a pior pessoa possível, e Will mal consegue desviar do ataque perigoso de Julius. A situação fica mais intensa, e Julius consegue prender Will contra a parede. Ele então usa sua varinha para pressionar uma de suas flores de gelo contra Will, mas fica chocado ao ver que Will continua desafiador. Julius decide que apenas congelar Will não será suficiente para apaziguar sua raiva, já que ninguém está ali para ver. Ele exige que Will participe do grande festival mágico, para que possa humilhá-lo na frente de todos. Will destrói parte do gelo de Julius e declara que vai entrar no festival. O velho anão tenta impedir Will, mas Barazi percebe que já é tarde demais, pois Will está realmente furioso agora. Julius declara que vai derrotar Will e garantir que ele não possa mais ficar na academia. Will, cansado desse sujeito, diz que Julius terá que pedir desculpas aos seus amigos quando for derrotado. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!